Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Nossa aula hoje será de ciências, né? E o tópico da matéria escolhida para hoje será a transmissão da herança biológica, né? Uma matéria maravilhosa de se dar, porque tem algumas coisas que são assim, são algumas curiosidades e vocês vão levantar vários questionamentos sobre, por isso que eu sou assim, por isso que eu vim com o cabelo assim, a cor de pele, o formato dos olhos, a cor dos olhos, o formato da boca e assim por diante. São características que são passadas de pais para filhos, né? Graças a um cientista chamado Gregor Mendel, que fez pesquisas com ervilhas. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, com certeza vocês vão amar saber, né? E a tia vai falar algumas características que eu acho mega importantes. Vamos lá? Vamos entrar nesse mundo? Então vamos lá. Quando a gente começa a falar de herança, né? Herança genética ou biológica é o processo pelo qual um organismo ou célula adquire ou torna-se predisposta a adquirir características semelhantes do organismo que a gerou. Através das informações codificadas. Chamamos isso também de código genético, né? Que são transmitidos à descendência. Então, esse código genético é mega importante, né? Senão, como é que a gente vai poder passar essas características, né? Aí, eu pergunto para você assim, né? Qual é o estudo da herança biológica? O estudo é a genética. Qual é a definição? Como é que a gente pode definir isso? Aquisição de traços geneticamente transmitidos de pais para filhos. Também fácil, né? É uma definição simples, né? Vamos falar de hereditariedade. A hereditariedade é a passagem para descendências de seus pais ou antepassados. Por que antepassados? Porque você pode ter características dos seus avós. Não pode? Pode. Porque esse é um código genético. No qual essa descendência de células ou organismo adquire e se tornam predispostas às suas características de célula mãe ou organismo. É através da hereditariedade, que são variações exibidas pelo indivíduo que podem acumular-se e causar algumas espécies de evoluir. O estudo da hereditariedade em biologia é chamado de genética. Muito fácil, né? Muitas das vezes, quando nós vamos visitar assim, um bebezinho, né? A gente vai lá na parturiente, aí nós estamos visitando a bebezinha, assim, de princípio a gente não acha muito parecida não, porque bebezinho, né? A gente olha assim, tá tudo quase igual, né? Mas não é não. Com o passar do tempo, a gente começa a ver as características que aquele bebê ali tem, né? Como o que, por exemplo, o formato dos olhos, o formato da boca, a cor dos olhos, o formato do rosto, o fio de cabelo, né? Você vê que um pode puxar a mãe, outro pode puxar o pai, pode puxar o tipo de fio de um pai e puxar a cor da mãe, ou vice-versa, né? Então, essas características que a tia está falando são mega importantes, galerinha. É muito importante. Isso aí é que nós dizemos que é hereditariedade. É um pouco do pai e um pouco da mãe. Às vezes tem um pouco mais do pai e um pouco mais da mãe. Mas ainda assim tem a mistura, né? Às vezes, vocês querem ver uma coisa que é muito comum? Às vezes fala assim, menina, essa garota puxou todinho o pai, né? Mas o gene é da mãe. Já escutaram falar nisso, não já? É comum. Então, a gente fala assim, nossa, os olhos é o nariz da mãe, mas a boca e o cabelo são do pai. E assim vai, né? Todo mundo fala um pouco de tudo, né? E tá. Então agora a gente vai falar sobre a base dessa transmissão, né? Como é que ela foi feita, essa transmissão. Bom, o pesquisador da espécie, né, de ervilha, chamado Gregor Mendel, né? Mega importante. Estudantes, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a primeira lei de Mendel. É para fazer mesmo, né? Eu já vou entrar em contato já com a coordenação, porque eu preciso que vocês investiguem, né, a primeira lei de Mendel, que vai ajudar muitíssimo a vocês. Vocês vão ter uma base de nono ano, uma base maravilhosa,
né, sabendo um pouco mais disso, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em chegar no primeiro ano do ensino médio sabendo bastante coisa. Então isso é importante, né? Eu preciso que vocês se dediquem a estudar a primeira lei de Mendel, né? Que daí para frente a gente vai destrinchar várias outras coisas que vocês vão ver que a aula é maravilhosa. Não é porque eu estou dando não, mas eu sei que é, né? Bom, eu vou falar agora um pouquinho desse experimento aí de Mendel, tá? A tia vai falar com as minhas palavras, porque eu sei que com as minhas eu tenho certeza que vocês vão entender. O que Mendel fez, né? Ele tinha lá a ervilha, né? Aí ele começou a indagar. Olha só o que aconteceu, né? O pesquisador trabalhou com uma espécie de uma ervilha. Essa ervilha, né, da classe das leguminosas, né? Aí, olha que coisa, né, louca, né? Que ele idealizou, pesquisou, observou e estudou. Olha a mente, né? Ele viu que suas flores dessa ervilha, dessa ervilheira, podiam ser brancas ou poderiam ser coloridas. Dois tipos, né? Dois ou mais tipos, né? Porque branca é uma cor e colorida outras, podendo ser rosa, amarela. Olha, né? Vamos lá. Podendo ser disposto nas extremidades desse caule, poderiam ser termais, né? Ou auxiliares. Da fecundação das flores, formavam-se frutos do tipos que poderiam ser inflados ou achatados. As sementes poderiam ser amarelas ou poderiam ser verdes, né? E a espécie, a superfície poderia ser lisa ou poderia ser rugosa. Então, olha só, lisa, rugosa, amarela, verde, achatadas ou infladas, podendo ser terminais ou auxiliares. Olha quantas características uma ervilha poderia ter, né? Olha a mente trabalhando aí. Uma característica da planta que favoreceu que ele começasse a atinar na pesquisa seria que ele viu uma presença de corola na planta, né? Aí a corola, ela fecha, né? Todo aquele onde poderia sair ali a semente. Então, como ela é fechada, ela impede a fecundação cruzada, mantendo-se puras. Conseguiu entender? Então, quer dizer, ele foi e fez a mistura entre essas características. Ele pegou uma que tem a semente amarela, misturou sendo lisa e depois viu o que poderia se formatar. E assim foi. Em seguida, Mendel plantou as plantas obtidas após a germinação com essas sementes e produziu novas plantas com novas flores que elas depois se autofecundaram. Então, o que Mendel fez foi um avanço enorme, genético, enorme, né? Então, com isso ele pôde avaliar, né, o que foi feito, o que foi produzido, e desse cruzamento ele viu o que era dominante, o que era recessivo, que na próxima aula eu vou destrinchar toda essa nomenclatura para vocês, né? E saber o que vem a ser essa hereditariedade em relação a essas plantas, as ervilhas, e como ela ajudou nesse processo. Então, queridos estudantes, eu quero que pesquisem, quero que pesquisem sobre a primeira lei de Mendel. E a tia não terminou a aula ainda, a tia quer falar um pouquinho, né, sobre os conceitos básicos, né, da genética, o que são chamados genes alelos. Genes alelos são pares de genes que interagem com determinada característica hereditária. O que é um fenótipo? Fenótipo é uma variação de característica do indivíduo. Essa característica forma sementes de ervilhas, que no caso, o exemplo que a gente está falando não é de ervilha, onde é o fenômeno de lisa e rugosa, né?
o meio ambiente que vai dar essa formação. O que são cromossomos homólogos? São componentes de um par de cromossomos de origem materna e de outro de origem paterna. E vários outros conceitos básicos. A tia vai mandar tudo pela plataforma da Plural. Acessem, né, para poder ter o conhecimento. E a tia também quer falar com vocês sobre a simbologia genética, tá bom? Então, queridos estudantes do 9º ano, façam a pesquisa que foi solicitada, leiam os textos, façam os exercícios, né? Claro que tem que acessar a plataforma para poder vocês terem acesso a isso tudo. E estudem e até a próxima aula. Um beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá bom?